Então, eu quando comecei a ouvir falar do caimão, era claramente uma espécie, pronto, altamente misteriosa, ahm, porque, pronto, quase não existia. Era uma espécie Agora, desculpa, agora está perfeito, ok? Já certo, está a ecrã inteiro, podes continuar. ok. Portanto, era uma espécie quase mítica, não havia quase em lado nenhum, só havia um sítio. Eu tinha visto um trabalho do Jaime Ramos, que foi, salvo erro, o trabalho de estágio dele, que dizia que havia apenas cerca de 5 casais num único local do Algarve, que era na Quinta do Ludo. Pronto, isto criou-me aqui uma grande curiosidade sobre esta espécie, e com o passar dos anos essa curiosidade não desapareceu, e eu, quando tive a oportunidade, voltei à espécie e voltei a tentar perceber o que é que se passava. Pronto, e é uma espécie que me fascinou bastante por várias razões, não só por essa questão de ser muito rara e ameaçada naquela altura, como também por uma série de aspectos comportamentais e uma série de outras questões que eu espero conseguir mostrar-vos aqui durante esta apresentação. Passando à avezinha propriamente dita, o caimão é uma ave, pronto, de médio porte, com cerca de 700 gramas de peso. É um parente próximo da galinha d'água e do galeirão, embora bastante mais bonito, portanto, cor azul em geral, o bico vermelho e bastante forte, com um escudo também bastante evidente vermelho, umas patas também vermelhas e adaptadas à vida em zonas úmidas, que são os habitats frequentados por esta espécie. Gosta de zonas úmidas, com vegetação emergente abundante, que utiliza para se esconder e para se alimentar, e, portanto, tem umas patas especializadas para andar nesse tipo de vegetação, ou seja, uns dedos muito compridos, muito grandes, em que ele consegue pisar, portanto, plantas aquáticas e distribuir ali de certa maneira o peso e caminhar portanto, sobre a vegetação sem se afundar. Quando é preciso, também sabe nadar. Portanto, como eu disse, constrói o ninho nessas zonas de vegetação abundante, caniçais, manchas de tabua, mas também podem ser manchas de juncos ou de outras plantas aquáticas, desde que, portanto, sejam abundantes e que haja bastante quantidade nas margens de zonas úmidas. Os ninhos, eles constroem-nos dobrando a vegetação, e portanto o ninho não é flutuante como é por vezes o dos galeirões, mas fica elevado sobre a água, portanto com vegetação dobrada e vegetação que eles depois transportam para lá. Fazem posturas de 3 a 4 ovos, normalmente. E eu coloquei aqui depois uma notazinha para não me esquecer, que é terem um sistema social que pode ser complexo ou não. E isto foi um dos aspectos muito curiosos que eu consegui comprovar cá em Portugal quando estudei a espécie mais afincadamente, ali no início dos anos 2000, que é o facto deles, dependendo das densidades, poderem ter sistemas sociais diferentes. Portanto, podem ser monogâmicos, em que há um casal, um macho e uma fêmea, que defendem um território dos conspecíficos. Quando as densidades são mais altas, podem ter sistemas poligínicos, portanto, terem, por exemplo, 2 fêmeas e um macho, mas também podem ter sistemas de cria em grupo, em que podem haver vários machos e várias fêmeas, todos a contribuir para a reprodução, portanto, para a criação das ninhadas. Isto não era conhecido na Península Ibérica nem na Europa, na população do porfírio era conhecido para o que na altura era considerado uma subespécie na Austrália. Hoje em dia já estão separados, mas já lá chegaremos. Em que havia esta cria em grupo, e eu, nesses anos que trabalhei com a espécie, portanto, constatei que em situações de elevada densidade, e neste caso concreto foi na Quinta do Lago, havia estes sistemas todos em cooperação, incluindo
grupos a criar em simultâneo a mesma ninhada. E esses grupos eram constituídos, na altura, um deles, eu lembro, eram 2 machos adultos, uma fêmea adulta e uma ave jovem, possivelmente uma cria de uma ninhada anterior, isso não pude confirmar. Pronto, todos a contribuir para a defesa do território e para a criação das crias. Pronto, isto não era conhecido na altura e para mim foi espetacular poder constatar isto, e eu estou a dizer isto com segurança porque tinha as aves anilhadas com anilhas coloridas e então conseguia com segurança saber quem era quem e tinham-os sexado ou por amostras de penas e também dá com as vocalizações, portanto era relativamente fácil saber quem era quem. Então, e agora isto não passa porquê? Agora ficou... já passou. Pronto, como eu referi, tem adaptações ao meio aquático. Aqui está uma boa fotografia ilustrativa da adaptação das patas ao meio aquático, portanto, uns dedos verdadeiramente compridos, com umas unhas também compridas e fortes, e bastante aguçadas, que lhe permitem distribuir o seu peso numa área maior e não afundar passando por cima da vegetação aquática. Alimenta-se maioritariamente de matéria vegetal, nomeadamente das partes tenras das tabuas, mas também dos caniços quando eles estão a arrebentar, muito jovens, ou de outras plantas como os juncos, como o cárex, portanto uma série de outras plantas aquáticas, e também sementes, como por exemplo o arroz, que eles vão utilizar nos arrozais, maioritariamente após as ceifas, aquele arroz que fica caído, eles também o aproveitam para se alimentar. E também aproveitam animais, vi-os a comer lagostins, vi-os a comer peixes mortos, portanto, quando têm a oportunidade também vão à matéria animal. Uma particularidade interessante é que eles são bastante fortes e têm que arrancar as tabuas, elas têm um rizoma e esse rizoma depois está ligado às folhas por uma zona que é ligeiramente mais frágil, e eles conseguem dar uns esticões na tabua e arrancar portanto, a tabua pela base e comem esta parte branquinha que se vê aqui na imagem, portanto, que é bastante macia, e eles com o bico, que é extremamente cortante ali nas partes laterais, conseguem comê-la. E tem a particularidade, apesar destas patinhas desajeitadas, conseguirem, tal como os papagaios, manipular o alimento com as patas, portanto usam ali o dedo anterior para fazer a apreensão e conseguem tirar a película e depois comer a parte mole do interior da planta com bastante delicadeza, e que é bastante interessante para uma ave com esta estrutura e com estas patinhas delicadas conseguir ter esta precisão na sua alimentação. Portanto, achei curioso mostrar este pormenor. Há uns anos atrás não havia, portanto, havia só uma espécie de caimão, de porfírio, estava distribuído pelo uma grande parte do mundo, desde a Europa, a Ásia, África e Oceania. Mas de há uns anos para cá, portanto, houve várias propostas taxonómicas de alteração de taxonomia e finalmente aceitou-se subdividir o que eram antes esta proposta de 6 subespécies, são agora 6 espécies distintas. Portanto, uma europeia, que está basicamente em volta do Mediterrâneo, europeia e norte-africana em volta do Mediterrâneo, uma população africana que vai desde o Vale do Nilo até a África do Sul, portanto com uma distribuição algo fragmentada na zona central da África, mas depois mais contínua na zona sul, incluindo Madagascar. Depois uma população asiática que apanha essencialmente a Índia e, portanto, até à zona oriental da Índia, sul da China, que é o Poliocéfalos, portanto, com umas diferenças assinaláveis que eu já vos vou mostrar. Depois outra população que é o Porfírio índicos, nas ilhas do Camboja,
para sul, apanhando aqui uma série de ilhas da Indonésia, depois o polvorentos, que está restrito aqui a um grupo de ilhas na zona, no Oceano Pacífico, e depois a subespécie melanotus, que é o tal australiano, que era uma das subespécies mais bem estudadas, porque eles eram bastante abundantes, ao contrário do que se passava aqui na Europa. Portanto, hoje em dia está aceita esta divisão em 6 espécies diferentes. E aqui uma imagem só para terem uma ideia das diferenças, que são mesmo bastante significativas. Portanto, o índico tem as costas praticamente pretas, depois com tonalidades de azul escuro e azul claro. O melanoto tal australiano com azul escuro e preto no dorso. Depois o madagascarense já com tons de castanho e verde nas costas e depois 2 tonalidades de azul muito forte. O poicéfalos, portanto o da Índia, também com a cabeça muito acinzentada e com tons azulados mais claros. Portanto, eles de facto eram diferentes e as vocalizações também são substancialmente diferentes entre as diferentes subespécies e, portanto, foi finalmente decidida fazer esta separação em 6 espécies diferentes. Voltando aqui ao nosso cantinho, é uma espécie que sempre teve uma relação muito próxima com as populações humanas. Há registros históricos muito, muito antigos, desde antes de Cristo, que há representações desta espécie em diferentes culturas. E aqui esta imagem é um exemplo dos mosaicos romanos que há em Conímbriga, onde, portanto, existe uma representação de caimão, mas há muitos outros locais, portanto, aqui para dar alguns exemplos, em Antioquia, na Turquia, uma representação de caimão. Buffon representou também em livros de história natural em 1781 e há muitos outros exemplos, aqui só para terem uma ideia, portanto, desde o período egípcio, que são conhecidas representações na região do Mediterrâneo. Do período romano e por aí fora, portanto, foi uma espécie sempre com muita presença entre as populações humanas e era utilizado como animal de estimação, por exemplo, pelos romanos, talvez pela sua coloração bastante interessante, eventualmente por ser uma espécie também relativamente fácil de manter e até de criar à mão, portanto, facilmente criam um imprinting muito forte com as pessoas e talvez por isso fosse, pronto, um animal de estimação frequente. Então, e o que é que aconteceu na Península Ibérica? Eu fiz uma pesquisa na altura que me debrucei um bocadinho sobre esta espécie, numa série de documentos antigos, incluindo estas referências mesmo muito, muito antigas, e o que pude concluir é que a distribuição histórica antes de 1900 deveria ser aproximadamente esta do mapa da esquerda. Portanto, ele deveria estar presente por todas as zonas úmidas e incluindo alguns vales de rio como o Ebro, o Tejo, o Guadalquivir, portanto, em que subia um bocadinho mais para dentro, mas essencialmente presente nas zonas úmidas costeiras, quer de Espanha, quer de Portugal, e em Portugal as evidências apontam para que fosse pelo menos até à zona do Baixo Mondego, possivelmente até mais acima do que isso. A espécie, entre 1900 e os anos 80, sofreu um declínio acentuadíssimo, em que praticamente desapareceu de quase toda a sua área de distribuição e ficou restrita a uma população em Doñana, na zona de Doñana, no Vale do Guadalquivir, e a uma população quase micro do lado português, portanto, na zona do Ludo, no Algarve. Todas as outras áreas onde a espécie ocorria e era bem conhecida e aparentemente frequente, ela desapareceu na íntegra. Pronto, a partir do final dos anos 80 começou a observar-se alguma recuperação das populações naturais do Guadalquivir, que se começaram a expandir para este e para oeste, e também ao longo do rio, portanto ao longo do Vale do Guadalquivir,
para zonas onde anteriormente não havia referência, isto possivelmente pelas alterações induzidas pelo homem, criação de arrozais, de charcas, portanto, drenaram por um lado zonas úmidas na costa, mas por outro lado também criaram zonas úmidas em áreas onde elas não existiam anteriormente. E, portanto, começou a haver uma expansão natural e houve 2 projetos de reintrodução em Espanha, um na Lagoa da Albufeira, está aqui com este R amarelo, e outro na zona de Barcelona, nos Aguilhemons da Emporada, portanto na Catalunha, e estes 2 projetos depois foram bem sucedidos e as aves começaram portanto, a recolonizar as áreas que anteriormente ocupavam e inclusivamente expandiram-se para áreas novas no centro da Península Ibérica. Pronto, isto é assim uma forma muito rápida. Eu tenho aqui uma imagem depois um bocadinho mais detalhada, mas o que se aponta como principais causas de declínio, isto foi um artigo que eu escrevi em 2003, na altura, portanto, da pesquisa que foi feita e da constatação da situação. O que aconteceu foi muita perda de habitat, perda e degradação de habitat. Houve a drenagem de muitas zonas úmidas, incluindo zonas que muitas pessoas nem sequer têm a noção, como por exemplo em Lagoa, no Algarve, haviam de facto Lagoa, o nome deriva precisamente do facto de haver ali uma grande lagoa, que quando chovia muito era uma lagoa, quando a água baixava um bocado ficavam 2 lagoas, mas fazia-se pesca de barco, portanto estão a ver que seria uma lagoa com uma dimensão bastante importante. E pronto, e como essa, houve muitas outras zonas úmidas, principalmente costeiras, que foram drenadas por questões de controle da malária, por conversão em terrenos agrícolas. Portanto, houve uma grande alteração de habitat que levou a que isto fosse uma ameaça considerável. Por outro lado, e em tempos mais recentes, também se constatou que algumas zonas úmidas, como era o caso dos paúis do Vale do Mondego, esta alteração do sistema hidráulico e portanto, o controle das cheias que ocorreu fez com que os paúis ficassem menos sujeitos a portanto, esse impacto dessas grandes massas de água a passar, que acabavam por limpar muita vegetação e, de certa maneira, renovavam a zona úmida. Isso deixou de acontecer e então começou a acontecer a sucessão natural e algumas destas áreas começaram a ficar muito colmatadas, muito secas, porque vai crescendo caniço, depois a seguir vêm os salgueiros e a tendência natural destas áreas é irem secando. Portanto, isto considerou-se que seria também uma ameaça preocupante na altura. Depois, muita fragmentação de habitat, por um lado a perda e depois construção de infraestruturas, de habitação, de campos agrícolas, entre estas zonas úmidas, portanto criou ali também barreiras eventualmente, que poderiam condicionar a expansão da espécie. Uma ameaça muito presente e muito descrita na bibliografia que eu consultei para a zona do Baixo Mondego, por exemplo, era a caça. Portanto, era uma espécie aparentemente fácil de caçar e parece ter sido esse um dos fatores que levou ao seu desaparecimento lá naquela região. Depois, pronto, há outras ameaças que não se conheciam tão bem os efeitos, mas portanto, a poluição assumiu-se que poderia ser um problema, porque havia suspeitas de haver contaminação, por exemplo, com produtos resultantes da agricultura, pesticidas, causavam alguns problemas de articulações das aves. Isso não chegou a ser confirmado, mas eram suspeitas que havia, e há alguns artigos que descrevem esse problema. Potencialmente questões de perturbação também, e o envenenamento com chumbo sendo também uma causa potencial para o declínio das populações, ou pelo menos para afetar de forma negativa as populações. Também se constatou que em algumas áreas havia predação relativamente intensa das crias, e um exemplo disso era a Lagoa dos Salgados, por exemplo, quando era drenada em plena primavera, o que acontecia com regularidade há uns anos atrás. Portanto, toda a zona onde as aves nidificavam ficava exposta e entravam cães e outros animais por ali adentro, e havia
fácil acesso às crias e isto constatou-se na prática. Portanto, observou-se isso. Portanto, aqui de uma forma relativamente discriminada a evolução da população para Portugal, como eu disse, portanto, deveria chegar ao Baixo Mondego, o Vale do Tejo, portanto, isto não seria contínuo como está aqui apresentado, mas seria presente em quase todas as zonas úmidas com condições adequadas nesta área. Depois começou o declínio bastante cedo, entre 1901 e 1950 já havia evidências de perda de população em algumas zonas. Entre 51 e 75 já só estaria presente do Sado para sul, ao longo da costa e na costa algarvia, e de 76 a 84, como eu já tinha dito, ficou restrita a um único local no Algarve, que era a Quinta do Ludo. Eu depois já tenho aqui uns mapazinhos mais coloridos para mostrar. A partir desta altura, e portanto constatou-se a situação crítica da espécie, começou a haver algum trabalho, nomeadamente esse trabalho do Jaime Ramos. Houve uma outra rapariga que eu tenho aí numa referência, que agora não me estou a lembrar o nome, também fez trabalho com a espécie, e portanto começou lentamente a expandir-se para outras áreas, e uma das causas para essa expansão foi o aparecimento dos campos de golfe com aqueles lagozinhos lá no meio, onde não se caçava. Os lagos tinham condições adequadas para a espécie e eles do Ludo saltaram para a Quinta do Lago e foram colonizando aos poucos outras zonas úmidas nas imediações. Mas, portanto, estão a ver que a situação foi crítica, tivemos restritos ali a 5 casais e gradualmente houve uma expansão inicialmente bastante lenta e depois bastante mais acelerada mais tarde, por fatores que eu já passarei a explicar a seguir. Pronto, entre 96 e 2000 esta expansão continuou no Algarve, portanto quer para este, quer para oeste, a colonizar uma série de zonas úmidas existentes na costa, e em 1999 teve início o projeto de reintrodução no Baixo Mondego, que eu depois também falarei com mais detalhe à frente. Neste último mapa, representava a situação em 2001, 2002, e estas setinhas que aqui estão apresentam, portanto, as rotas e a evolução destas populações, a expansão destas populações, como terá ocorrido. Portanto, a partir daquele núcleo central, é provável que tenha havido expansão para este e para o oeste, como eu já disse. Houve seguramente expansão ou colonização com aves que vieram de Espanha, que vinham muito possivelmente passar o inverno a Portugal, que é uma coisa que também pouca gente sabe, que havia locais em que a espécie era essencialmente invernante, e ao longo deste processo de colonização muitas vezes o mecanismo era esse: as aves chegavam de inverno, possivelmente vindas de Espanha, em zonas que perdiam ou que tinham condições mais difíceis. Havia, ou então em anos de seca, quando as marismas do Guadalquivir secavam, isso obrigava as aves a deslocarem-se, e nós temos evidências por aves anelhadas que elas entravam por Espanha, para o Algarve. Suspeitamos depois que esta expansão da população tenha provocado, portanto, um salto pela costa alentejana e a colonização da Lagoa de Santo André e do estuário do Sado, que foram as áreas a serem recolonizadas mais rapidamente assim que a espécie começou a recuperar. No âmbito do projeto de reintrodução do Baixo Mondego, houve a colonização de outras áreas úmidas no Baixo Mondego, nestes primeiros anos, e houve evidências concretas de aves que saíram do Baixo Mondego e vieram nidificar no Polo do Boquilobo, já no Vale do Tejo. E, portanto, esta terá sido um mecanismo que permitiu também a colonização de aves no Vale do Tejo, que depois acabaram por chegar à zona do estuário, e muito provavelmente pode ter ocorrido também colonização por aves que dispersavam de zonas do interior, no Vale do Tejo em Espanha, e que passavam até ao litoral português. Pronto, eu aqui, estes mapas esquemáticos, aqui só para dar uma ideia visualmente. Portanto, os caimões naqueles anos mais críticos estavam confinados a este pequeno troço da Ribeira de São Lourenço, na Quinta do Ludo, e era o que existia. Eram os tais cerca de 4
a 8 casais ou algo assim do género neste período. Pronto, aqui para terem uma noção de como a população evoluiu também em Espanha, portanto, à medida que começou a colonizar zonas no sul de Portugal, já nos finais dos anos 90, a Lagoa de Santo André e o estuário do Sado, já colonizados também. Também houve aqui a expansão das áreas naturais em Espanha, a subida pelo Vale do Guadalquivir, a colonização de uma série de zonas úmidas costeiras, que pode ter resultado da expansão da população natural, como das populações reintroduzidas, e a novidade foi a colonização dos vales do Tejo e do Guadiana, que terá ocorrido de forma natural, em princípio, e que provavelmente resultou nos tais movimentos que tiveram aqui alguma influência na colonização da região portuguesa. Portanto, neste período, a população deveria estar restrita a cerca de 40 casais. Em 2010, portanto, esta tendência de expansão manteve-se. O Algarve ficou praticamente com todas as suas zonas úmidas com condições adequadas ocupadas pela espécie. Houve expansão no Sado e no no estuário do Tejo também. Houve a colonização de diferentes áreas no Baixo Mondego e depois também aqui na fronteira com Espanha, na zona de Badajoz, também a entrada daqui de alguns indivíduos para zonas já em território português. Eu, neste trabalho que fiz na altura, fiz uma estimativa da população, um censo da população entre 1999 e 2002, portanto, e os números que consegui obter na altura eram estes. A população de cerca de 50 a 70 casais, distribuídos essencialmente pelo Algarve, mas depois já com alguns casais também noutras áreas e, portanto, numa fase de plena expansão. Na atualidade, esta é a situação na Península Ibérica, em que, portanto, praticamente toda a área de distribuição anteriormente conhecida foi recolonizada, ou toda ela mesmo, e inclusivamente há áreas onde não era conhecida a ocorrência da espécie, onde provavelmente ela não ocorria no passado, foram colonizadas, nomeadamente estas tais áreas próximas da fronteira, na zona de Elvas, e depois já mais para dentro, e depois vários açudes pelo Alentejo, que correspondem a uma colonização de áreas que não existiam, que não estariam disponíveis no passado e que agora estão. Portanto, as albufeiras associadas ao regadio ou ao beveramento dos animais começam a desenvolver vegetação, cinturas de vegetação palustre à volta, e quando essa vegetação é abundante, pronto, pelos vistos já há movimentos suficientes entre estes núcleos populacionais para serem colonizadas e, portanto, esta expansão tem ocorrido regularmente até aos dias que correm. Pronto, tendo aqui dado umas luzes sobre a situação da espécie e o que é que aconteceu com ela, quer no declínio, quer na recuperação. Dava-vos agora aqui um bocadinho uma visão do que é que foi este projeto de reintrodução e porque é que foi feito desta maneira. Portanto, o projeto chamava-se Projeto Porfírio, reintrodução do caimão no Baixo Mondego. Foi desenvolvido pelo IMAR, onde eu trabalhava na altura, em parceria com o ICNF, com o ICN na altura, que ainda não era F, era só ICN, e com o apoio do programa LIFE. Portanto, as razões pelas quais o Baixo Mondego foi escolhido, por um lado, era a presença histórica, como eu já tinha referido anteriormente, portanto, era bem documentada. Houve registros de nidificação confirmados até à década de 20, dos anos 20, e houve observações, portanto, provavelmente a espécie manteve-se a criar até mais tarde, mas houve observações que estão descritas como ocasionais, porque há muito pouca informação, mas provavelmente corresponderiam a populações ainda pequenas, até 1977. E a partir dessa altura a espécie desapareceu. Portanto, quando nós iniciámos este projeto, havia sensivelmente 25 anos que não havia registros da espécie na área.
mas por outro lado havia habitat disponível, aparentemente com qualidade, e pronto, e tinha sido um desaparecimento recente, havia diminuição de algumas das ameaças que foram descritas anteriormente, nomeadamente estas áreas eram agora reservas naturais, portanto não se podia caçar lá dentro. Tinham algum cuidado, portanto, de manutenção da vegetação e tudo mais, e portanto foi a razão pela qual se optou por o Baixo Mondego e também porque estrategicamente era a zona que fazia mais sentido, uma vez que se estabelecesse uma população ali, eles poderiam colonizar para sul e, portanto, de certa maneira acelerar o processo de recolonização que já estava em curso nesta altura, portanto, mas nesta altura só no Algarve. E então, juntando estes fatores todos, avançou-se com este projeto, que basicamente envolvia 2 paús inicialmente, Arzila e Madrid, que distam cerca de 15 quilómetros um do outro, e depois haveria um terceiro paúl, entretanto também área classificada, o paúl do Taipal, que era outra área com bastante potencial, tal como outros locais no Mondego, como as lagoas costeiras na Vela, portanto, aquelas lagoas a norte da Figueira da Foz, e o próprio estuário teriam condições para acolher a espécie. E então, portanto, este era o panorama. Fizeram-se diversas ações, para além da reintrodução propriamente dita, fez-se algum trabalho no habitat. Depois procedeu-se à reintrodução com aves que vieram de Espanha, do Centro de Cria em Cativeiro de Valência, que tinha já reintroduzido com sucesso a espécie e neste momento já não havia necessidade de fazer reforço populacional desses núcleos que eles tinham estabelecido, e então nós começámos a absorver as aves que eles estavam a produzir para libertar nos paús do Mondego. Outra das componentes do projeto foi criar o nosso próprio sistema de reprodução em cativeiro e depois, claro, como é sempre importante nestes projetos, uma componente muito forte de educação ambiental e de trabalho com os atores locais, com os agricultores, com caçadores, com as pessoas que exploravam o bunho e o caniço no Polo de Arzila, que se mantém até aos dias de hoje. Portanto, foi feito muito trabalho nesse sentido. No que toca à gestão do habitat, como eu falei há pouco, um dos problemas que acontecia nestas áreas é que elas deixaram de ter grandes fluxos de água no inverno e começaram a sofrer de colmatação. Aqui no Polo de Arzila isto já se tinha constatado, porque, por exemplo, tinham desaparecido praticamente todos os patos mergulhadores desta zona, só havia patos de superfície e cada vez menos, e a razão principal é esta, que isto tornou-se um caniçal enorme e muito denso, com muito poucas zonas de água livre e estava a perder condições para espécies como os patos. Por outro lado, sabíamos que a tabua era uma espécie muito importante na alimentação do caimão e a área de tabua no Polo de Arzila estava também cada vez mais confinada, precisamente pela expansão do caniço. E havia poucas clareiras e poucas zonas de água livre. Então fizeram-se intervenções de gestão do habitat e, fazendo aqui um parênteses, isto foi uma guerra complicada porque o ICN na altura tinha um bocadinho a visão que as áreas naturais não se podiam mexer, apesar de ser óbvio que este problema de colmatação desta zona úmida e quase desaparecimento das espécies que tinham estado na origem da sua criação, e então nós, depois de muita insistência, lá conseguimos promover ações de gestão, até algumas com maquinaria pesada, que implicavam arrancar caniço, afundar áreas para criar zonas de água livre, cortar caniço para tentar substituí-lo por tabua, e pronto, e abrir a abertura inclusive a criação aqui de novas áreas que não foram criadas no âmbito do projeto, mas sim num projeto com a Natídeos, pelo David Rodrigues. Portanto, havia zonas que inundavam frequentemente, mas que estavam muito fechadas e criaram-se uma espécie de umas lagoas que mantinham água durante mais tempo. Portanto, tudo ações que favoreciam também o caimão. Fizemos umas experiências, pronto, na altura bastante inéditas, que foi transplante de tabua, ou seja, íamos apanhar tabua a valas onde ela era muito abundante e nas áreas onde tínhamos cortado o caniço,
plantávamos essas tabuas com uma estaca para elas não saírem por flutuação e depois geríamos o nível de água para tentar retardar ao máximo o crescimento do caniço. A tabua saía mais cedo e acabava por conseguir instalar-se em zonas que estavam dominadas por caniço. Foram experiências bastante interessantes, correram bem, mas portanto vejam que não foi só libertar as aves, teve muito mais trabalho associado a isso. Aqui um exemplo de alguns dos trabalhos feitos, neste caso com um trator com rodas arrozeiras, mas metemos mesmo uma máquina, uma rotativa com uma pá a abrir buracos e portanto foram ações com algum peso e algum impacto no habitat, mas o impacto foi extremamente positivo não só para o caimão, mas para outras espécies também. Pronto, quanto à reintrodução, foram libertadas mais de 100 aves. Inicialmente, isto foram as que vieram de Espanha, portanto 70 libertadas em Madrid, quase 40 em Arzila, e foram as primeiras libertadas no Taipal ainda por vindas de Espanha, mais 6, e depois libertámos também as aves do centro de cria em cativeiro, portanto as crias que se conseguiram gerar durante a dependência, a duração do projeto também foram libertadas em diferentes paús, mas principalmente no paú do Taipal, que era o que tinha a menor população. Portanto, fizemos monitorização desta população, todos os indivíduos foram marcados com anilhas de cor, promovemos captura de novos indivíduos para os marcarmos e tentarmos perceber um bocadinho as dinâmicas que eles tinham. Marcámos alguns com radiotransmissores, não funcionou muito bem, mas ainda deu alguns dados interessantes. E depois fizemos censos, e eu na altura até desenvolvi uma metodologia baseada nas vocalizações, porque é uma espécie bastante difícil de recensear, e então desenvolvi uma metodologia utilizando vocalizações que permitia ter umas estimativas bastante ou razoavelmente fiáveis da dimensão da população, ou pelo menos dos casais reprodutores. Depois, como houve este bottleneck muito forte, também fizemos algum trabalho de genética a comparar as populações reintroduzidas, todas elas oriundas de indivíduos que tinham vindo de Doñana, que foram para os diferentes centros de cria, e portanto havia a probabilidade de muita consanguinidade nestas populações. Pronto, como eu disse, foram todas as aves marcadas com anilhas coloridas, e isto permitiu perceber alguns movimentos entre zonas, entre os diferentes paús do Mondego, portanto, da Madrid para a Arzila, da Arzila para o Taipal, da Madrid para o Taipal, e posteriormente, como eu referi, houve uma ave que saiu de salvo erro da Arzila e que foi reproduzir-se no polo do Boquilobo. Pronto, depois houve também a colonização de uma série de outras zonas aqui, zonas a norte, e nós não temos evidências, portanto, das aves anilhadas, mas muito provavelmente suspeitamos que terão sido daqui, porque é o mais lógico que tenha acontecido. Pronto, como eu falei, também fizemos radiotelemetria, fixando os emissores nas penas. Não correu muito bem, que eles com aquele bico gentil acabaram por arrancar os emissores ao fim de pouco tempo, mas portanto permitiu-nos acompanhar as aves durante os primeiros tempos de libertação e perceber que elas ficaram maioritariamente na zona e começaram a utilizar diferentes tipos de locais, incluindo muitas das áreas que nós tínhamos intervencionado a nível do habitat, portanto demonstrando que tivemos sucesso nessas ações. Pronto, como eu disse, as aves preferiram as zonas que tinham sido alvo de alguma intervenção, e portanto houve só uma ave que dispersou para fora da reserva, para uma área marginal, e que ficou lá durante o tempo em que a conseguimos seguir, aqui na zona sul do Polo de Arzila. Pronto, aqui era um bocadinho só para dar ideia que eu testei vários tipos de vocalizações para desenvolver a metodologia de censo. Eu utilizei cantos de machos, cantos de fêmeas e duetos, ou seja, quando o macho e a fêmea cantam em simultâneo ou vocalizam. Cantar é um bocadinho simpático para o ruído que estas aves produzem. Quando fazia os duetos,
que indicavam que era um território ocupado, era este tipo de vocalizações era o que obtinha mais respostas, quer de machos, quer de fêmeas. Mas pronto, não vou entrar em muito detalhe com isto, é só para dizer que foi um método que foi testado e que foi desenvolvido com base nestas experiências e que funcionou razoavelmente bem. Pronto, como eu disse, também se fez uma tentativa de reprodução em cativeiro, criaram-se instalações e a ideia era ficarmos autossuficientes, portanto, não estarmos a depender das aves de Valência. Por outro lado, nós fomos buscar aves a Doñana, aves que tinham sido vítimas daquele grande derrame de uma lagoa de uma mina que fez uma contaminação enorme e eles, uma das medidas que fizeram foi recolheram tudo o que encontraram de ovos e crias, criaram em cativeiro em centros de recuperação e depois tinham um problema, tinham uma série de caimões com imprinting que não podiam libertar na natureza e nós acabamos por trazê-los para o centro de reprodução de Coimbra para aumentar a diversidade genética das aves. Portanto, como eu disse, fizemos um centro de reprodução na Mata Nacional do Choupal, num terreno do ICNF, gerido pelo ICNF, umas gaiolas grandes com 15 por 15, com um tanque de água no meio, com proteções antipredadores para não entrarem, rede flexível no topo para eles portanto, não se magoarem quando voassem. E depois íamos colocando uns tabuleiros com tabua, quando eles tinham as crias, uns tabuleiros grandes com tabua dentro dos lagos, que era para os adultos ensinarem as crias portanto, a manipular o alimento e a arrancar as tabuas e, portanto, aprenderem a comer no meio natural. As crias tinham o mínimo contacto possível com os humanos, para não ficarem com imprinting, enquanto que os adultos eram totalmente mansos, portanto, e não havia problema nenhum com isso. Portanto, as crias eram totalmente selvagens, nós entrávamos nas gaiolas e elas era a loucura a fugirem, e os adultos não tinham medo nenhum de nós, até nos atacavam quando estavam no período de reprodução, portanto, eram inclusivamente bastante agressivos, tinha que se entrar com uma vassourinha à frente para não haver problema. Portanto, tivemos 4 casais reprodutores, e estes casais ainda geraram algumas crias que conseguimos libertar. Depois o centro foi alvo de um roubo e de um assalto e foram lá, basicamente um criador foi lá buscar aves para fazer negócio, portanto levou-as para umas instalações e isto foi conversas de café, chegámos à conclusão de quem era, tentou-se que o ICNE, na altura a GNR agisse, estava numa propriedade fechada. Bom, foi um filme muito grande que não deu em absolutamente nada e, portanto, ficámos com menos produtores do que tínhamos inicialmente. E depois, pronto, depois quando o projeto acabou, isto ficou nas mãos do ICNF e, passados uns anos, deixou de funcionar. Pronto, e basicamente era esta a história. Agora, se tiverem dúvidas ou questões que queiram colocar, depois terei todo o gosto em esclarecer.